Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informação importante. Quero te contar sobre a possibilidade de o Flamengo promover uma reformulação grande para o elenco na temporada do ano que vem. Vou falar também sobre Dudu com uma novidade, uma reviravolta em relação à sua situação no Alduail. Quero falar ainda sobre o Corinthians com o banco de reservas mais caro do futebol brasileiro. Novidades sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro conseguiu vencer o Galo com um elenco muito mais barato. Vou te apresentar todas as cifras a partir de agora. Para completar, mais duas novidades envolvendo times nordestinos. Que história é essa de que o Luxemburgo pode virar o técnico do Sport? E por último, Abel Hernandes e Fortaleza. Ao que parece, essa possibilidade está cada vez mais remota. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Lembrando também que a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola aqui no canal do Nicola no YouTube. É só você acessar aqui, a entrevista dessa segunda-feira vai ser especial. Gustavo Grossi, o homem que revolucionou o River Plate ao lado de Marcelo Galhardo e foi contratado recentemente pelo Internacional, vai bater um longo papo. A gente também vai ter aquele espaço para interatividade, para vocês mandarem perguntas e a gente vai tirando dúvidas. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica bem importante e lembrar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que o OneFootball funciona? Você indica o seu time do coração e passa a receber notificações de tudo de mais importante relacionado ao seu time. Mas não para por aí, o OneFootball também se tornou no Brasil a casa do campeonato francês e do campeonato alemão. Então, para assistir aos jogos sem gastar qualquer centavo no seu celular, basta baixar o OneFootball. Quer baixar? Então é só pegar no link na descrição desse vídeo, você vai baixar em qualquer tipo de celular, não vai gastar nenhum real e vai ter a possibilidade de assistir a jogos do campeonato alemão e francês de graça e ficar super bem informado sobre os principais acontecimentos no mundo da bola, no Brasil e no mundo. Bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza, o torcedor do tricolor que se animou nos últimos dias com a possibilidade da contratação do Abel Hernandes, centroavante uruguaio de 30 anos de idade, que vive seus últimos dias de contrato no Internacional. Ele foi muito especulado sobre a possibilidade de virar reforço ou do Fortaleza ou do Bahia. E no finalzinho da live desse domingo, aqui no canal do Nicola, perguntei ao Sérgio Papelin, que é o diretor executivo de futebol do Fortaleza, sobre a possibilidade de o Abel ser contratado. E o executivo assegurou que as chances hoje são praticamente zero. A frase foi a seguinte, abre aspas, não vai vingar. Perguntei por quê, e a resposta foi, fica fora da nossa realidade. Só para relembrar, recentemente o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, deu uma entrevista ao programa do Nicola e eu perguntei sobre o Abel. Ele disse na oportunidade que o salário do Abel era muito alto e só haveria acordo se o atacante uruguaio, que tem contrato com o Inter até 30 de junho, topasse baixar seu salário. Ao que parece, pela resposta nesse domingo do executivo de futebol do Fortaleza, o Abel já declinou sobre a possibilidade de reduzir seus vencimentos e o Fortaleza já se considera carta fora do baralho. Ele ainda poderia ir para o Bahia ou ter de buscar outro clube. A chance de permanecer no Internacional hoje é bem pequena. O Inter pretende economizar os vencimentos com um atleta atacante de 30 anos de idade que não foi bem com a camisa colorada, 31 jogos, 6 gols, 2 assistências, mas o custo-benefício na avaliação dos dirigentes do Inter não é positivo. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo e a possibilidade dele virar técnico do Sport, algo que cresceu bastante ao longo do domingo nas redes sociais. Conversei com o Milton Bivar, presidente do Sport, e também com uma pessoa muito próxima ao Luxa para saber o que há de verdade nessa história. E quero contar que sim, Luxemburgo é um dos nomes cotados para assumir o Sport. O Sport busca um treinador desde que demitiu o Jair Ventura. A semana passada era uma semana típica, com direito à eleição para presidente. O Milton Bivar acabou sendo reeleito na sexta-feira e a partir de agora quer definir o substituto do Jair Ventura. O presidente do Sport me disse o seguinte, abre aspas, nessa segunda-feira teremos uma reunião onde vamos analisar alguns nomes e o Vanderlei é um deles, ok? Escreveu o presidente do Sport, o Milton Bivar, por WhatsApp para mim. Então, o Sport mesmo confirma o interesse em Vanderlei Luxemburgo. Uma pessoa próxima ao Luxa, consultada por mim, assegurou que não existe nada, pelo menos até esse momento.
Isso não quer dizer que o Luxemburgo não seja uma pretensão dos dirigentes do esporte. Só quer dizer que até agora não houve nenhuma evolução nas conversas. Acho que vai depender muito dessa reunião nessa segunda-feira. Alguns nomes já cogitados estão descartados. O Dorival Júnior, que era o preferido do Milton Bivar, ao que parece não se animou com a ideia. O Dorival tem recusado uma série de propostas nos últimos meses. Outro nome que agrada é do Abel Braga. O Fernando Diniz foi oferecido, mas pelo menos até agora não virou unanimidade. Só para lembrar que o Luxemburgo esteve no Sport em 2017, ficou 150 dias. O início foi muito bom. O final foi bem ruim, tanto que ele foi demitido com 40% de aproveitamento. Foram 34 jogos, 11 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Bora repercutir agora a vitória do Cruzeiro por 1-0 no clássico desse domingo contra o Atlético Mineiro. Talvez a maior diferença técnica entre os times a favor do Atlético na história do clássico, mas dentro de campo a coisa foi completamente diferente. O Ayrton garantiu no segundo tempo, aos 16 do segundo tempo, o único gol da partida, que valeu 3 pontos ao Cruzeiro. Primeiro tempo foi bem equilibrado, com o Cruzeiro ligeiramente melhor, anulando as principais armas do Atlético. O Galo voltou um pouquinho mais animado no segundo tempo, até criou mais chances, mas não conseguiu incomodar, foi muito longe daquilo que se imaginava. Eu imaginava uma vitória folgada do Atlético Mineiro. O torcedor do Galo deve amanhecer nessa segunda-feira de cabeça quente, especialmente por causa dos números que eu quero passar a partir de agora, e aqui que está a relevância desse vídeo. Hoje o Cruzeiro gasta mais ou menos 2 milhões de reais por mês com folha salarial. O clube precisou economizar demais. E esses 2 milhões de reais equivalem a 6 vezes menos do que o Atlético gasta atualmente com o seu elenco. A folha do Galo gira na casa dos 12 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Que um mês de Atlético Mineiro paga meio ano da folha do Cruzeiro. 2 meses de folha do Atlético Mineiro pagam uma temporada inteira do Cruzeiro. Essa é a realidade financeira dos dois clubes, mas dentro de campo a coisa foi completamente diferente. Só para lembrar que vários dos reservas do Atlético Mineiro nessa partida, nesse clássico, seriam titulares do elenco cruzeirense hoje. O banco do Galo, por exemplo, tinha nesse domingo Hulk, Sacha, Marrone, Dodô, entre outros jogadores. Talvez só o Rafael, o goleiro do Atlético Mineiro, não seria titular no Cruzeiro, como não era. Ele era reserva do Fábio, apesar de ser um excelente goleiro, mas o Fábio é gigante. O Fábio é um dos maiores, se não o maior ídolo da história cruzeirense. Para arrematar de vez, ao longo desse domingo surgiu uma especulação muito forte de que o Luan, zagueiro do Palmeiras, interessa ao Atlético Mineiro, que já havia até uma negociação avançada. Essa informação foi revelada ou surgiu a partir de uma tuitada de um conselheiro do Palmeiras. Depois até consultei esse conselheiro, ele me contou que as conversas já existiam há alguns dias e que o Palmeiras aguardava pela volta do Abel Ferreira de Portugal para saber se o técnico português topava ou não liberar o Luan. Fui consultar o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Galo, para saber o que havia de verdade nessa história, e a frase do Rodrigo Caetano foi a seguinte, abre aspas, nenhum interesse, pode esquecer, fecha aspas, cravou o Rodrigo Caetano. Quero falar agora sobre o Corinthians, dono do banco de reservas mais caro do futebol brasileiro. Duvida? Então aguarde um pouquinho que já vou chegar nesse ponto. Antes, só lembrando que o Corinthians venceu nesse domingo o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa por 1-0, o gol marcado pelo Cauê, atacante de só 18 anos de idade, que fez sua primeira partida como titular com a camisa alvinegra. Atacante contratado no Novo Horizontino para as categorias de base, 2 milhões de reais. O menino aproveitou um rebote e fez de cabeça o único gol do jogo, gol que deixou o Corinthians ainda mais folgado no seu grupo. O Corinthians é líder do grupo A, tem 14 pontos ganhos, o segundo colocado é o Santo André com 5. A Inter de Limeira tem 3 e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 2. É bem verdade que o Corinthians tem 2 jogos a mais do que o Santo André e do que a Inter de Limeira. O Timão também chegou a 10 jogos sem perder, 10 jogos de invencibilidade. Apesar disso, os números bons, 10 jogos invicto, líder absoluto, existe muita pressão em relação ao trabalho do Wagner Mancini, mas não é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Quero falar sobre as opções do banco de reservas do Mancini nesse domingo. Mancini decidiu escalar um time diferente, um time que ele confia mais e, ao que parece, um time mais dinâmico. E por isso ele colocou o Bruno Mendes na zaga, o Gabriel Mosquito aberto pela direita, o Vitinho meia centralizado, o Varanda aberto pela esquerda e o Cauê como centroavante. Esses garotos formaram o time titular ao lado de vários outros já conhecidos como Cássio, Fagner, Gil e companhia limitada. E aí o que chamou a atenção foi o banco de reservas que teve Luan,
Meio atacante de 800 mil reais por mês de salário, luvas. Salários barra luvas. Gemerson, 530 mil reais por mês. Gemerson ainda ganha um dinheiro do Mônaco. Otero, 400 mil reais por mês. Casares, 370 mil reais por mês. Jô, aproximadamente 350 mil reais por mês. Cantilho, cerca de 300 mil mensais. E Camacho, cerca de 150 mil mensais. Ainda havia outros jogadores no banco de reservas, mas esses, para mim, os mais importantes e caros dentro da folha salarial alvinegro. O Corinthians tenta a todo custo reduzir sua folha. Somando toda essa galera, e a gente ultrapassa os 3 milhões de reais. Essa galera e os demais no banco de reservas, o Léo Natel, por exemplo, enfim. O banco de reservas do Corinthians, nesse domingo, custa por mês ao Timão mais de 3 milhões de reais. Você consegue imaginar algum outro time brasileiro cujo banco de reservas é tão alto? E eu não consegui lembrar de nenhum. E para completar, outra informação importante: 3 desses jogadores, cujos salários são altíssimos, não entraram no jogo mesmo com a possibilidade de o Mancini fazer 5 substituições. Foram eles o Luan, o Casares e o Gemerson. Quero repercutir com vocês a notícia mais bombástica do domingo. Ela surgiu no finalzinho da noite de domingo, por volta das 11 da noite, é que eu fui receber essa informação. Consegui ainda apurar com uma pessoa muito próxima. A notícia é que o Dudu ficou de fora da lista da Champions da Ásia, feita pelo Al Duhail. O time dele, que foi o vice-campeão do Catar, se classificou para a Champions League, para a principal competição continental, que começa já nessa quarta-feira. E o Dudu não faz parte da lista de inscritos, o que é uma grande maluquice, levando em consideração que o Dudu foi o artilheiro do time, o vice-artilheiro do campeonato e o maior assistente da competição. Ele arrebentou, os números dele são espetaculares. Inclusive, por causa dessa performance, o Al Duhail vai ter de pagar mais 1 milhão de euros de bônus ao Palmeiras pela negociação. A notícia de que ele não foi inscrito caiu como uma bomba. Mandei mensagem para o André Cury, que é o empresário dele, já era muito tarde, o André ainda não me respondeu. Mas uma pessoa do staff do Dudu acabou me dando alguns esclarecimentos importantes e eu queria dividir eles com vocês. Primeiro, eu queria lembrar que, de acordo com essa pessoa próxima ao Dudu, a Champions tem um limite de estrangeiros. E como a Champions já faz parte de uma próxima temporada, a decisão do Al Duhail foi de não inscrever o Dudu porque não tem a certeza de que ele vai ficar. A frase que eu ouvi dessa pessoa foi a seguinte, abre aspas: como o clube ainda não se acertou com o Palmeiras, o deixou de fora da fase de grupos, mas nada impede que ele entre nos playoffs. Fecha aspas. Vamos tentar entender um pouquinho dessa história. O Dudu está emprestado ao Al Duhail até 30 de junho, ou seja, restam 2 meses e meio daqui até o fim do contrato de empréstimo. Durante esses 2 meses e meio, o Al Duhail vai ter a oportunidade de jogar boa parte dessas partidas da Champions Asiática, num grupo bem complicado. Não dá para dizer que o Al Duhail é o favorito. E abrir mão do seu principal jogador, um dos melhores jogadores do campeonato do Catar, não parece muito normal. Aí eu até perguntei para essa pessoa, bom, você acha que o fato dele ter ficado fora da lista é um indicativo de que o Al Duhail não vai contratar o jogador? A resposta dessa pessoa, baseado no papo que teve recentemente com o Dudu, é que não. A expectativa do Dudu é que ainda ele possa ser comprado em definitivo. Mas ficou uma pulguinha atrás na orelha até para o atacante do Palmeiras. Vale a lembrança de que ele foi contratado por empréstimo de uma temporada por 7 milhões de euros. Havia esse bônus por performance de mais 1 milhão de euros. E se o Al Duhail quiser ficar com o jogador, tem que pagar 6 milhões de euros ao Palmeiras. Tem outro ponto também importante em cima dessa história, que diz respeito ao fato de caso o Al Duhail não comprar o Dudu em definitivo e o atacante ter de voltar para o Palmeiras, o Dudu vai receber 2 milhões e meio de euros do Al Duhail. Esse foi uma cláusula no contrato colocada quando ele se mandou para lá. O Dudu queria algumas garantias de que o Al Duhail de fato o queria de forma mais longa, mais do que 1 ano, para que ele pudesse se mudar para lá, para que ele levasse a família, enfim, todas essas questões. E o Al Duhail falou, não, fica tranquilo. Caso você venha e fique só 1 ano e seja devolvido, a gente te paga mais 2 milhões e meio de euros. Esses 2 milhões e meio de euros hoje equivalem a quase 17 milhões de reais. E essa grana entraria para os cofres do Dudu, caso ele não fosse comprado em definitivo. Então, a questão é a seguinte, ou o Al Duhail paga 6 milhões de euros ao Palmeiras e fica com o seu principal jogador em definitivo,
ou abre mão de pagar os 6 milhões de euros, mas paga 2,5 pro jogador e o perde de graça na metade do ano. Achei muito esquisita essa história dele ficar fora dessa lista de inscritos, muito esquisita. Conversei, como disse, com uma pessoa próxima ao Dudu, essa pessoa também está tentando entender assim como o jogador. Não soou bem, não fazia parte do trâmite normal. E até essa história de que não houve acordo com o Palmeiras, na teoria é só cumprir o contrato, é só pagar os 6 milhões de euros. E eu já havia ouvido do próprio André Cury, que foi responsável por fazer a negociação, que o Dudu seria comprado em definitivo, que já era líquido e certo. O Alduail já havia até comunicado ao jogador. Enfim, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas fica o sinal de alerta pro torcedor do Palmeiras. O Alduail não escreveu a sua principal estrela na maior competição continental de lá. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, mais um título para a coleção. Time que ganhou tudo em 2019, foi campeão brasileiro em 2020, também faturou a Supercopa do Brasil, com direito à vitória nos pênaltis em cima do Palmeiras, 2-2 no tempo normal, 6-5 nas cobranças de pênaltis, Diego Alves mais uma vez sendo absolutamente decisivo. Durante a tarde, quase noite de domingo, estava trocando mensagens com um dirigente do Flamengo, ele me mandou uma foto do estádio em Brasília, da comemoração, e aí a gente começou a trocar mensagens via WhatsApp. E aí, esse dirigente, no meio da conversa, soltou a seguinte frase, que eu quero dividir com vocês, não vou revelar a fonte, até por sigilo, mas posso contar que é uma pessoa da alta cúpula, uma pessoa importante dentro da diretoria do Flamengo. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, acho que no fim desse ano vai precisar dar uma renovada no elenco, oxigenar. No Exército é igual. Ninguém fica mais de 3 anos na mesma área. Ser humano é isso. Acomoda, fecha aspas. O que ele pode estar querendo dizer com renovada do elenco? Dá uma mudada grande nos principais jogadores, ou em alguns dos principais jogadores, para a temporada de 2022. É importante contar que não faz parte dos planos do Flamengo mudar para agora. Essa temporada, a ideia do Flamengo é cumprir a risca, terminar com os atuais jogadores, mas a partir de janeiro de 2022 dá uma mexida, dá uma revigorada. Tudo porque há uma compreensão entre os dirigentes do Flamengo que alguns jogadores já se acomodaram. Ele até cita essa história do Exército, dos 3 anos no Exército. Vale a lembrança de que esse elenco é montado em 2019 e arrebenta no ano de 2020, já ainda com o JJ, naquela reta final do campeonato Carioca. Vocês vão lembrar que o Flamengo já começa a oscilar, o JJ vai embora, e essas oscilações, esse elenco mais preguiçoso do que normalmente, fica muito nítido sob o comando do Domi. Chega o Rogério Ceni e o Flamengo continua alternando altos e baixos. Consegue vencer o Campeonato Brasileiro, mas desperdiça a chance, por exemplo, de vencer a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então eu queria dividir esse depoimento, essa percepção de um dirigente importante do Flamengo com vocês. E queria saber de vocês como é que vocês veem essa possibilidade. Vocês concordam? Há necessidade de mexidas? Não se falou em nomes, eu perguntei, essa pessoa não quis dizer, não quis abrir sobrenome de nenhum jogador. Eu posso entender, e aí é uma percepção minha, uma impressão minha, de que esse recado pode, por exemplo, ser endereçado ao Everton Ribeiro, que mais uma vez não foi bem, não conseguiu fazer um grande jogo. O Gerson até também não foi bem, mas acho que não se encaixa. O Gerson fez uma grande temporada de 2020. Mas alguns jogadores mais veteranos, alguns jogadores que custam alto e não têm tido tanto retorno, podem estar vivendo sua última temporada com a camisa do Flamengo. E é muito natural que no Brasil isso aconteça, de um elenco acabar tendo prazo de validade, se acomodando. Corinthians, campeão mundial em 2012, por exemplo, não fez absolutamente nada em 2013. E o Tite, na oportunidade, acabou se apegando a esses jogadores, não conseguiu fazer esse rompimento e viver uma temporada de 2013 bastante ruim. Situação completamente diferente daquela que a gente vê nos clubes europeus, a Juventus super campeã na Itália, o mesmo acontece com a Ajax na Holanda, com, por exemplo, o Bayern de Munique na Alemanha. No Brasil a situação é um pouco diferente e o Flamengo já começa a trabalhar com essa alternativa de dar uma revigorada no elenco para a próxima temporada. Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nesse início de semana aqui no canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no final da tarde com mais um vídeo a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola, com direito a muita interatividade, mas mais do que isso, com uma entrevista bem legal. Gustavo Grossi, novo executivo do Internacional, um cara que fez enorme sucesso durante sua passagem no River Plate.
A gente se vê. Tchau, tchau.